Ana vai analisar aqui as medidas que foram anunciadas ontem à noite pelo ministro Fernando Haddad como uma recoeta, né? Em relação a pelo menos parte do aumento do IOF. Conta aí, Ju. Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia para você, para Carla, para Sheila. Boa semana aí para os nossos ouvintes. A gente então tem aí nessa segunda-feira um anúncio que é pouco ambicioso em relação às mudanças no orçamento público, como se imaginava, né? A gente falava aqui na sexta-feira que poderia ser anunciado um pacote mais ambicioso ou a montanha poderia parir um rato. Então está mais para essa segunda opção. E claro que ainda vão ter reuniões, o ministro Haddad vai se encontrar com o presidente Lula amanhã para poder ainda bater o martelo em algumas questões de redução de gastos, segundo o ministro. O presidente da Câmara ainda vai conversar com as lideranças partidárias que não participaram da reunião de ontem à noite em Brasília, mas ao que parece, ao que foi anunciado, é algo muito mais focado em aumento de receita para poder resolver uma emergência de curto prazo, que é o quê? Poder voltar atrás com uma parte do aumento do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, em relação ao risco sacado, é voltar atrás principalmente em relação a essa operação, que é muito utilizada por empresas e que prejudica principalmente pequenas empresas. São aquela operação do risco sacado quando a empresa presta um serviço, faz uma venda, mas só vai receber daqui a 30 dias, por exemplo. Então ela antecipa no banco, e isso é fundamental para capital de giro. Os cálculos mostram que o aumento do IOF sobre risco sacado tem um custo em torno de 10 pontos percentuais a mais por ano numa linha de crédito, por exemplo. Então é um peso muito grande e poderia gerar uma forte inadimplência, principalmente das pequenas empresas. Então, foram anunciadas ontem medidas muito focadas em aumento de receita. O que o ministro Haddad falou é que vai ter uma redução de 10% nas chamadas isenções tributárias, que de fato tem muitas, tem um volume de mais de meio trilhão de isenções tributárias no Brasil, o que precisa de fato ser atacado. Mas o que a gente vê é sempre um movimento muito direcionado sempre a aumento de receitas e não a corte de gastos, né? Então, ali na parte de aumento de receitas, o que já foi anunciado é a cobrança maior de imposto sobre LCI e LCA, que são investimentos de renda fixa focados no mercado imobiliário e no agronegócio. Você pode comprar hoje esses títulos, tipo uma renda fixa, um CDB, por exemplo, para oferecer um crédito mais barato para empresas do setor imobiliário e do agro. Enfim, a não ser também que já tenha algum acordo ali com a bancada agrícola, se imagina que vai ter uma resistência ali no Congresso Nacional, né, de tirar esse tipo de isenção. Anunciaram também aumento de tributação das bets, e também anunciaram um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido das fintechs, o que na prática representa um encarecimento de crédito também, né? Que é uma coisa que vem ajudando muito a concorrência bancária, cobrar menos imposto dessas empresas financeiras pequenas. Então, isso tem contribuído para a gente ter acesso a ofertas de crédito nessas empresas menores, as fintechs. Na parte de corte de gasto, a gente viu que o Haddad ficou muito focado ali no que já tem no Congresso, que são duas medidas que já foram enviadas para o Congresso, que estão paradas, que é segurar os chamados super salários do funcionalismo, né, limitar aqueles penduricalhos que de fato são absurdos, né? O pessoal tem salários ali muito altos, e aumentar a idade mínima dos militares, né, de aposentadoria dos militares. Agora, Megali, Carla, Sheila, a gente vê que não tem medidas estruturais, né, aquelas mudanças no ritmo de crescimento da despesa, mudar regras de indexação, nada disso foi falado. Então, isso é muito triste, porque a gente está sempre vendo que vem governo, passa governo, a gente está há 10 anos preso nessa discussão que é sempre para apagar incêndio de curto prazo, e essa é uma questão estrutural que vem limitando muito o crescimento do país.